Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje o conteúdo é tipos de sujeito, tá? Tipos de sujeito é um conteúdo bem fácil, bem tranquilo, da língua portuguesa. São 5 tipos de sujeitos que nós temos na nossa língua, tá? E são fáceis de identificar, é um conteúdo super tranquilo. Então, agora, vamos lá. Tipos de sujeito. Para começar, o que é o sujeito, né? Sujeito é uma palavra ou uma expressão que vai ligada ao verbo e que indica quem está fazendo a ação, tá? Os sujeitos podem ser apenas duas classes gramaticais, tá? Substantivo, se é ligado ao verbo, porque o substantivo é aquilo que você pode nomear. Então, se eu posso dar um nome, é um substantivo e ele pode ser automaticamente um sujeito, tá? E os pronomes, o caso reto. Quem são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? São os pronomes que nós usamos para conjugar os verbos, para flexionar os verbos, de acordo aí com os tempos e modos verbais, tá? Então, nós temos 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e o inexistente, ok? Então, vamos lá aqui, ó. Sujeito simples. O que é um sujeito simples? O sujeito simples é quando eu tenho apenas um núcleo, ou seja, apenas um termo importante ligado a esse verbo, tá? Então, vamos lá. Aqui. O candidato disciplinado foi aprovado. Primeira coisa que eu tenho que partir sempre nas análises é identificação do verbo, tá? Então, na frase aqui, o candidato disciplinado foi aprovado, quem é o verbo? O verbo é foi, tá? Foi é verbo. Para eu descobrir o sujeito, eu sempre vou perguntar ao verbo quem faz essa ação, tá? Então, eu vou perguntar aqui, ó, quem foi aprovado? E aí ele vai me devolver a resposta. Quem foi aprovado foi o candidato. Então, aqui, candidato, eu tenho o meu sujeito, tá? Simples por quê? Porque ele é apenas um núcleo, ó. Vejam, ele é apenas uma parte integrante. Então, aqui eu tenho sujeito simples, tá? Se eu tenho sujeito simples no singular, automaticamente eu preciso que a concordância com o verbo ocorra também no singular, tá? Então, por isso que o verbo aqui, ó, foi, está no singular, tá? Segundo exemplo, os meninos estão brincando no quintal, ok? Quem é o verbo principal aqui, ó? Gente, estão brincando, tá? Locução. Quem estão brincando no quintal? Os meninos. Então, aqui, os meninos é o meu sujeito. Nesse caso aqui, o meu núcleo de sujeito, que são os meninos, aqui, ele está no plural. Então, sujeito simples com sujeito no plural, tá? Sujeito simples com sujeito no plural, o verbo vai concordar também no plural, ok? Tudo bem? Vamos lá ao próximo slide, então. Aqui, sujeito composto, regra de sujeito composto, tá? Quando o verbo principal de uma oração faz referências a dois ou mais núcleos, tá? Então agora não vai ser mais o candidato nem os meninos apenas, tá? Serão dois núcleos. Então vamos lá. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. O verbo aqui
fizeram. Vou perguntar ao verbo quem fizeram os doces da festa. E aí ele vai me devolver que foi Camila e Lorena. Então eu tenho um, dois núcleos. Dois núcleos de sujeito significa que eu tenho sujeito composto, ok? Regra geral de sujeito composto. Se o meu sujeito é composto, a concordância vai ocorrer obrigatoriamente no plural, ok? Regrinha de sujeito composto. Então, anotem aí. Se eu tenho sujeito composto, tá? A regra me diz concordar sempre no plural, tá? Então, por isso aqui, ó, que eu tenho os dois núcleos, Camila e, ó, conjunção aditiva aqui, ó, e Lorena, fizeram o verbo no plural, tá? Próximo exemplo. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Ensaiaram é o meu verbo. Novamente perguntando quem ensaiaram para a festa da escola? Professora e alunos. Um, dois núcleos. Então, tem dois núcleos. Então, eu vou ter aqui sujeito composto. Sujeito composto, concordo no plural. Certinho, pessoal? Dúvidas até aqui? Podemos. Sujeito oculto, ok? Vamos lá. O sujeito oculto não vai aparecer na minha oração, na minha frase, quem faz aquela ação, tá? Então não vai estar lá João e Maria, tá? Isso não vai aparecer. Não, ele vai. Como que a gente vai identificar o sujeito oculto? Ele vai estar implícito, tá? Dentro da conjugação desse verbo. Então a gente precisa lembrar lá dos pronomes oblíquos. Oblíquos não. Os pronomes do caso reto, que são aqueles que a gente se utiliza para conjugar os verbos. Quem são eles? Pô, professor, se não pegar a caneta, não vai. Eu, tu, ele, nós, vós e o eles, tá? Sujeito oculto, então o sujeito vai estar implícito, ou seja, escondido dentro da conjugação dos verbos, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Viajaremos para a Itália amanhã. Viajaremos para a Itália amanhã. Quem que é o verbo aqui? Aqui nós temos o verbo viajar. Ó, viajaremos, o meu verbo, tá? Deixa eu tentar mudar o negócio aqui da caneta. Viajaremos é verbo, ok? O que que eu tenho que fazer mesmo para descobrir quem é o meu sujeito? Vou perguntar. Quem viajaremos para a Itália amanhã, tá? Então percebam que aqui, ó, antes do verbo, não aparece sujeito, mas eu vou conseguir identificá-lo aqui pela conjugação do verbo, tá? Então vamos lá. Quem viajaremos para a Itália amanhã? Então, nós precisamos conjugar esse verbo. O verbo é viajar. Aqui ele está conjugado no futuro. Então vamos lá. Eu viajarei. Tu viajarás. Ele viajará. Nós viajaremos. Veja só. Então aqui o nós, ele é o quê? A primeira pessoa do plural, tá?
Então, aqui o sujeito é o nós, ok? Segundo exemplo, estou estudando muito ultimamente. Aqui, novamente, nós temos uma locução, tá? Porque nós temos dois verbos, tá? Então, aqui nós temos uma locução. Estou viajando. E aí, nós vamos perguntar: quem estou viajando? Eu. Ó, primeira pessoa, só que aqui em cima do singular. Então, sujeito, eu estou estudando muito ultimamente, ok? Terceiro exemplo, sempre trabalhou perto de casa. Sempre trabalhou, ó, o verbo aqui, ó, perto de casa. Quem sempre trabalhou perto de casa? Tu. Tu sempre trabalhou perto de casa, tá? Quarta e última. Não fique preocupado por isso. Não fique preocupado por isso. Ó, novamente aqui eu vou ter a questão da locução. Fique preocupado, ok? E aí eu vou perguntar para ele: quem não fique preocupado? Tu. Tu não fique preocupado por isso, tá? Então aqui o sujeito oculto, ele vai estar implícito dentro da minha oração, tá? E aí na sua prova, não assuste-se se ele aparecer com esses nomes aqui, ó, tá? De elíptico, desinicial ou implícito. É a mesmíssima coisa, tá, gente? Não tem diferença, tá? Sujeito elíptico, desinicial ou implícito é a mesma coisa que sujeito oculto, ok? Outra coisa, eu só tenho sujeito oculto quando ele está conjugado em primeira e segunda pessoa, tá? Eu só tenho sujeito oculto quando esse verbo está conjugado em primeira ou segunda pessoa. Terceira pessoa, aqui, ó, não admite sujeito oculto, tá? Não admite sujeito oculto. Porque eu vou te explicar agora, tá? Então vamos para o próximo slide, para o próximo tipo de sujeito, ok? Sujeito indeterminado. Vamos lá. Por que o sujeito oculto só vai acontecer com o sujeito sendo primeira e segunda pessoa? Porque se eu tenho ele aqui, ó, em terceira pessoa, ele é indeterminado. Quem que é o terceira pessoa? O eles, tá? O eles é terceira pessoa. E por quê? Quando eu vou conjugar o verbo em terceira pessoa, eu não sei quem faz aquela ação, eu não consigo identificar, tá? Eu não consigo identificar. Veja só o exemplo. Esqueceram de trancar a porta. Quem é o verbo? Esqueceram o verbo. Vou perguntar quem a esse verbo. Quem esqueceram de trancar a porta? Qual que vai ser minha resposta? Eles. Eu sei quem é eles? Não. Eu não sei quem é eles. Se eu não sei quem eles são, sujeito indeterminado. Mesma coisa no segundo exemplo. Assaltaram o posto de gasolina ontem. Verbo assaltar. Vou perguntar quem assaltaram. E a resposta vai ser a mesma. Eles. Eu sei quem eles são? Não. Então eu tenho a construção do sujeito indeterminado, tá? O que eu preciso
estar muito atento aqui quanto ao sujeito indeterminado na hora de analisar uma questão, tá? As bancas, geralmente, elas trazem no enunciado o excerto, a frase que elas querem que você analise, e a partir dela que você descubra qual é o tipo de sujeito ali, ou que você identifique uma outra alternativa que tenha o mesmo tipo de sujeito, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma questão que fala o seguinte: analise e identifique o sujeito presente na frase. Esqueceram de trancar a porta. Esqueceram de trancar a porta. Vou ter essa frase aqui. Aí eu vou analisar, não vou? Quem esqueceram? Verbo. Quem esqueceram? Eles. Eu tenho sujeito indeterminado. Só que veja bem, para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que me ater somente ao enunciado, tá? Eu não posso querer voltar no texto. Por quê? Porque no texto ele vai em algum momento me dizer quem esqueceram de trancar a porta, tá? Aí vamos, por exemplo, que vai estar lá assim, ó. Pedro e João saíram de casa e esqueceram de trancar a porta. Vamos supor que no seu texto, né, no texto base dessa questão, tá esse texto aqui. Pedro e João saíram de casa e esqueceram de trancar a porta. O que vai acontecer aqui, gente? Se, ao invés de analisar somente isso daqui que me foi pedido e eu partir para o texto, eu vou identificar a parte que eles pediram aqui, ó. Esqueceram de trancar a porta, correto? Aí eu vou perguntar, eu achei o verbo que é esquecer. Vou perguntar quem esqueceram de trancar a porta. E aí o que ele vai me responder? Que foi João e Pedro. João e Pedro é o que aqui? Sujeito composto. Aí eu vou lá nas minhas alternativas, encontro sujeito composto e marco como sendo a correta. Mas a banca pediu para você ir no texto analisar? Não. O que a banca pediu? Para você analisar somente o fragmento, a frase que estava lá no enunciado. E o que estava no enunciado? Esqueceram de trancar a porta. Então, em esqueceram de trancar a porta, eu tenho somente a presença do sujeito indeterminado. Por quê? Porque o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural e aí ele não admite que você identifique quem seja esse sujeito, ok? Tornando-o sujeito indeterminado. Tudo bem? Devo entender? Isso aqui é sacada, isso daqui é pegadinha de prova, tá? Para vocês ficarem aí antenados e não perderem nenhuma alternativa aí por nenhuma questão por bobeira, tá? Parte. Então vamos lá, pessoal, vamos dar andamento aqui ao sujeito indeterminado, tá? Nós vimos anteriormente ele funcionando na terceira pessoa do plural, tá? Assaltaram a padaria ontem à noite, tá? Plural, terceira pessoa, quem assaltou? Eles. E aí a gente não consegue determinar quem são eles, tá? Mas, quando o verbo vem associado à partícula C, ao pronome oblíquo ato no C, o C vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito, tá? Ele vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito.
E aí, nesse caso, o verbo vai ficar na terceira pessoa, só que do singular, tá? Então, quem são esses verbos aqui? Precisa-se de vendedores. O verbo precisar aqui, ele é verbo transitivo indireto, porque ele precisa de preposição, tá? Então, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Que é aquele que precisa de preposição, se ele está associado ao pronome se, eu terei sujeito indeterminado, tá? Precisa-se de vendedores. Quem precisa de vendedores? Não sei. Não consigo determinar, não sei especificar quem, tá? No segundo exemplo, vive-se bem fora das grandes cidades. O verbo aqui é o viver. Viver é verbo intransitivo, tá? Ou seja, ele tem sentido completo, ele se basta, tá? Então, os verbos intransitivos, tá? Aliados à partícula se, também trarão aí pra gente sujeito indeterminado. Por quê? Quando ele fala aí, ó, vive-se bem nas grandes cidades, eu sei quem é que tá vivendo bem? Não, eu não sei. Tem alguém vivendo bem, mas eu não sei quem é, eu não consigo especificar. Então, eu tenho sujeito indeterminado, tá? Aqui no terceiro e último caso, no exemplo, era-se feliz naquele tempo, nós temos o uso do verbo ser conjugado no passado, tá? Então, aqui eu tenho o verbo era, tá? Era é um verbo de ligação, tá? Quando um verbo de ligação está associado à partícula se, ele também vai ser indeterminado, tá? Era-se feliz naquele tempo. Eu sei quem era feliz? Não, tá? Então, quando eu quero generalizar um estado, quando eu quero generalizar uma condição, tá? Que eu vou aí precisar me utilizar do verbo de ligação, porque o verbo de ligação, ele é um verbo de estado, tá? Ele vem para trazer a condição aí do sujeito. Joana está triste. Quem é o verbo? Está. O que Joana está? Triste. Triste é a característica, a condição da Joana, tá? Então, ele é um verbo de estado, tá? Então, quando o verbo de estado, o verbo de ligação, ele vem para generalizar uma situação, uma ação ou um estado, tá? Ele vai trazer para a gente um sujeito indeterminado, porque ele vai estar associado à partícula C, e por estar associado à partícula C, ele vai precisar ser conjugado na terceira pessoa do singular também. Certinho, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sujeito indeterminado é um pouquinho mais complicado, né? Pode deixar aí um pouquinho de dúvida, tá? Mas fiquem tranquilos que sujeito em si é uma matéria muito tranquila, tá? Sujeito inexistente aqui, ó. Quando eu não tenho sujeito na minha oração. Nas orações sem sujeito, o sujeito inexistente é aqueles que são constituídos por verbos impessoais. Quem são os verbos impessoais? São aqueles que não admite sujeito, tá? Ele não admite sujeito. Não tem como eu ter sujeito com um verbo impessoal, tá? Quem são os verbos impessoais? Os de fenômeno, opa, fazendo arte. Os de fenômeno da natureza. Amanhecer, anoitecer, chover, nevar, ventar, trovejar, tá? Então percebam, choveu muito ontem à noite. Quem é o verbo? Choveu, choveu. Quem choveu? Eu consigo precisar? Quem é que foi que choveu? Não, eu não consigo precisar quem é que foi que choveu. Por quê? Porque chover é uma ação que acontece sem a nossa intervenção, sem intervenção humana. Então ele não admite sujeito, ok? Segundo exemplo aqui, ó, ventava um pouco aqui, verbo ventar.
Inventar é verbo. Quem inventava? Eu não sou. Por quê? Porque eu não consigo ventar. Eu consigo fazer vento. Se eu abanar, eu posso produzir um pouquinho de vento. Mas eu não tenho a capacidade de fazer ventar. E isso é um fenômeno natural, tá? Então, verbos impessoais possuem sujeito inexistente, ok? Então, próximo slide aqui. Outro exemplo aqui de sujeito inexistente, tá? Quando eu tenho o verbo haver e quando eu tenho o verbo fazer, no sentido de existir, de alguma coisa acontecer ou indicando um tempo passado, tá? Então, o verbo, vou mudar a caneta aqui para ele falar para vocês. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, acontecer ou indicando tempo, tá? Ele também vai ser sujeito inexistente. E aí, para ele ser sujeito inexistente, ele vai precisar ser conjugado também na terceira pessoa singular, tá? Singular, assim como o exemplo anterior, tá? Então vamos lá. Houve não, perdão. Primeiro exemplo. Havia 30 pessoas na sala. Quando eu tenho alternativas que têm a presença dos verbos haver e fazer, vamos isolar esse verbo. A gente lê a alternativa, tá? Que tem havia 30 pessoas na sala. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o verbo. Por que que eu vou isolar esse verbo? Porque eu preciso analisar o sentido dele, tá? Se ele está no sentido de existir, acontecer ou indicando tempo, tá? Então, aqui, uma maneira de eu testar se ele está em algum desses sentidos é tentar fazer a substituição lógica, tá? Então, o que eu posso falar? Existiam 30 pessoas na sala? Deu sentido? Deu. Mas e se eu substituir por acontecer? Aconteciam 30 pessoas na sala? Não. E aqui, quando ele fala em 30 pessoas, ele está falando de quantidade, a gente já sabe que ele não está falando de tempo, tá? Mas aqui o verbo haver, ele teve a intenção, ele teve o sentido de algum desses sentidos aqui, de existir, de acontecer ou de tempo, teve sentido de existir. Então, se ele tem sentido de existir, ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Havia. Existiam 30 pessoas naquela sala, tá? Segundo exemplo, houve várias discussões durante a reunião, tá? Houve várias discussões. Existiram várias discussões. Aconteceram várias discussões. Então, percebam que aqui nesse segundo exemplo, o verbo acontecer, ele, ele vem muito mais de acordo com o sentido que o verbo está pedindo aqui, tá? Então, se ele tem sentido de acontecer, ele também vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Opa, aqui. Terceiro exemplo. Há 2 semanas que não chove. Ah, quando ele fala 2 semanas, ele está indicando o que aqui? Tempo. Se ele indica tempo, o verbo também deverá ser conjugado na terceira pessoa do plural, ok? Perdão, gente. Terceira pessoa do singular, tá bom? Terceira pessoa do singular, ok? Vamos aqui ao próximo slide. Tá acabando, tá?
Agora aqui, ó, os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, quando eles indicarem tempo ou distância, tá? Os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, quando eles indicam tempo ou distância, tá? Então vamos lá. Todo mundo já falou ou ouviu alguém falando, faziam 2 semanas, faziam 3 anos. Tá errado. Por quê? O verbo fazer, ele indica tempo. Quando ele indica tempo, aqui, quem tá pegando a caneta? Aí. Quando ele indica tempo, ele também vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Então, faz 2 semanas que não chove, porque aqui ele tem indicação de tempo, indicação de tempo, tá? Está muito calor em Manaus, ó, o verbo está. Quando ele fala que está muito calor, ele também faz referência ao tempo, tá? Mas não do tempo de clima, né? Ele está fazendo referência ao tempo clima aqui, né? O contrário do exemplo anterior, que o tempo dele mesmo era questão de tempo, cronologia, tá? A ordem cronológica, 2 semanas atrás, tá? Terceiro exemplo, são 3:30 da tarde. Ao falar aqui, ó, 3:30 da tarde, eu tô fazendo o quê? Relação de tempo, horas, tá? Então, verbo, terceira pessoa do singular. Peraí, tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, ó, sujeito inexistente ainda, continuando aqui, ó. Quando eu tenho os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo ou distância, tá? É a mesma questão do haver lá atrás, tá? Então, vamos lá. Faz 2 semanas que não chove. Verbo fazer, indicando, ó, 2 semanas. Ele indica tempo, terceira pessoa do singular, ok? Está muito calor em Manaus. Está muito calor aqui. Ele faz relação a tempo também, mas não a tempo horas ou dias, meses, anos, né? Mas é no sentido de clima. Então ele também vai ficar na terceira pessoa do singular. Vou pular o terceiro, depois eu volto com ele, tá? Já vai para 10 anos essa história. Já vai para 10 anos essa história.
Ó, verbo ir, tá? 10 anos aqui indica tempo, tá? Indicando tempo, também na terceira pessoa do singular. Professora, por que que você deixou o exemplo 3 para trás? Ele vai seguir a mesma lógica aqui do, do exemplo 5, tá? Percebam que em ambos os casos, o verbo ele está no plural, tá? Ele está no plural. Por quê? Porque ele faz referência a numeral 3,5 e 2. Então, ele faz referência a numeral. E por fazer referência a numeral, eles vão para o plural, tá? Mas o fato deles irem para o plural aqui não significa que eles trarão a abertura para um tipo de sujeito. Por quê? Porque 3,5 é indicação de tempo. E os 2 km aqui, os 2 quilômetros, é indicação de distância, tá? Então, o verbo ser, aqui, ó, tá? O verbo ser, tá? Ele associado a numeral, ele vai ficar no plural, tá? Mas ele ainda não vai admitir sujeito, tá? Ele não vai admitir sujeito. Tudo bem, pessoal? Firmezinha, belezinha? Opa, acabou o slide. Pessoal, tipos de sujeito é fácil, não tem nenhum mistério, tá? Espero ter ajudado vocês, espero ter sanado as dúvidas de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.